Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas vinculadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O episódio de hoje é especialmente para você que ainda não é servidor ou servidora e que deseja ingressar no serviço público. Eu sou a Bibiana Camargo, diretora da Escola de Contas, e acompanhada do meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, tenho o prazer de receber Stefan Fantini, assessor técnico procurador do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nosso convidado é graduado em Direito, Administração, Ciências Contábeis e Biomedicina, com pós-graduação em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo. Professor com mais de 600 cursos publicados nas áreas de Administração Geral, Administração Pública, Políticas Públicas, Gestão de Pessoas, Ética e Negociação. Ufa! Como já destacamos, é também servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Stefan, seja bem-vindo e muito obrigado por participar do Pod Contas. Muito obrigado, Bibiana, Leandro. Eu que agradeço o convite e poder compartilhar um pouco da minha história junto ao pessoal, à audiência do Pod Contas. Perfeito. Para a gente começar, em que momento a carreira pública entrou no seu radar? Como surgiu o interesse pela área de controle externo? Olha, Leandro, eu costumo dizer que foi o controle externo que me escolheu. Eu era biomédico na Santa Casa de São Paulo, atuei na Santa Casa, no Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, durante quase 7 anos. E quando eu comecei a estudar para concursos, o cenário era bem diferente do que a gente vê hoje. Antigamente não existiam cursos muito direcionados. Hoje a gente encontra um cenário que os cursos estão cada vez mais específicos, direcionados para diversas áreas. Naquela época não. Então as pessoas começavam a estudar para concursos maiores, como INSS, Receita Federal, e no meu caso foi assim. Eu trabalhava no Hemocentro da Santa Casa de São Paulo como biomédico, e chegou um momento que eu vi que eu já tinha atingido o limite da minha evolução profissional como biomédico. Então eu busquei algo mais desafiador, que me proporcionasse uma evolução intelectual, maior impacto institucional, e foi nesse momento que eu decidi estudar para o concurso da Receita Federal. Depois de alguns meses estudando, eu achei que era hora de colocar meu conhecimento à prova, realizar uma prova de concurso público. E foi aí que surgiu o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Fiz a prova, passei, ingressei na instituição e quando eu conheci por dentro o tribunal, eu realmente me identifiquei, achei uma carreira com a qual eu me identificava de verdade. Então eu costumo dizer que foi o controle externo que me escolheu e não ao contrário. Que bacana, Stefan. E você contou assim, de uma experiência bem ampla, assim, em lugares bastante distintos. Assim. A gente tem colegas aqui que têm formações um pouco diferentes, como a de biomédico que você mencionou. E como é que essas experiências profissionais pretéritas contribuíram para a sua atuação aqui hoje? Quando você olha para trás e fala, poxa, o que eu fiz lá atrás, hoje eu consigo tirar algum ensinamento, algum aprendizado para os dias aqui no controle externo. Exatamente. Bibiana, meu primeiro emprego foi numa empresa de monitoramento de caminhões via satélite. Depois eu trabalhei como operador de telemarketing em vendas, depois como salva-vidas no intercâmbio nos Estados Unidos. Atuei durante quase 7 anos como bartender em eventos, como biomédico. Então eu digo que não foi uma ou outra experiência que acabou se ressaltando na minha trajetória. Todas contribuíram de alguma maneira diferente. Então, por exemplo, no monitoramento de caminhões via satélite, eu lidava em ambientes de pressão, muita atenção, tomada rápida de decisões. Como atendente de telemarketing em vendas, eu adquiri habilidades de negociação, de resiliência. Depois, como salva-vidas no meu intercâmbio, eu adquiri muita maturidade, autonomia. E também, como biomédico, eu aprendi a lidar com muito rigor técnico, responsabilidades. Então, todo esse conjunto, toda essa bagagem me fez chegar aqui no tribunal com uma preparação diferente de adaptação. Então, foi muito importante
para minha adaptação aqui no tribunal, para eu conseguir, de fato, exercer minhas atribuições com as responsabilidades que ela exerce. E aí, posteriormente, entrando no tribunal, eu continuei me aprimorando, eu comecei a dar aulas, então eu acho que toda essa bagagem em conjunto faz toda a diferença, como fez. Sensacional, Stefan. Especialmente porque aqui dentro do tribunal são uma série de matérias, de assuntos, né, que acabam se interrelacionando. Então, é muito bacana, né, ver como essa sua experiência tem sido aplicado e tem trazido benefícios para o tribunal e para a sociedade também. Agora, além de toda essa sua experiência, você também tem uma atuação como professor de cursinho preparatório. A gente gostaria de lembrar um pouco como que foi essa sua preparação para ingressar aqui no TCESP. Quais disciplinas exigiram mais esforço? Será que você pode destacar alguma rotina, algum método, alguma dica que te ajudaram e que também pode ajudar aqueles que estão nessa jornada de concurso público? Olha, Leandro, a contabilidade foi a disciplina que mais exigiu de mim. Talvez não pela dificuldade, mas pela mudança de mentalidade que essa disciplina impõe. Ela exige um conhecimento patrimonial, uma mudança de mentalidade. Mas acho que o mais difícil, mais do que as disciplinas, é justamente aprender a estudar de forma correta, com o método correto. Então eu tinha uma agenda bastante disciplinada, metas semanais, revisões periódicas programadas, resolução massiva de questões. Então, o concurso público, ele não premia aquele que estuda mais horas, mas sim aquele que estuda de maneira correta, com estratégia, com método correto, com direcionamento e também com constância. Então, acho que a maior dica para quem quer ingressar na área pública é ter o método correto. Antes de sair aí lendo tudo que é material, tudo que é livro, o planejamento, ter o método correto é o que diferencia os aprovados daqueles que acabam ficando no meio do caminho. E mais uma vez falamos em planejamento, né, Leandro? Acho que é um tema constante aqui no podcast que fala de gestão pública. A gente geralmente fala da ótica do gestor, mas aí também pensando naqueles que pensam em ingressar como servidores públicos, né? E quando a gente pensa no concurso público, não só da estabilidade, de ter um bom salário todo mês, a gente precisa falar um pouco das competências, né, das características daquele que pretende ingressar no serviço público. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele tem na sua missão, na fiscalização e orientação de como os recursos públicos são aplicados, a questão de ter o benefício para a sociedade, ter uma entrega para a sociedade. Nesse contexto, e aí puxando um pouco para a sua experiência enquanto professor na área de gestão de pessoas, como que você vê esses requisitos para entrar na carreira pública no termo mais comportamental? Quais as competências que você destacaria que fazem diferença no dia a dia para um servidor público? Excelente pergunta, Bibiana. A competência técnica, aquilo que o aluno precisa conhecer para passar na prova, eu digo que é o mínimo. Então, ele ter conhecimentos, por exemplo, de contabilidade pública, de licitações, de direito administrativo. Mas no dia a dia, o que diferencia o servidor é justamente a consciência institucional da responsabilidade que ele exerce. No controle externo, por exemplo, nós lidamos aqui com decisões que vão impactar políticas públicas, decisões que impactam utilização de recursos que pertencem à sociedade. Então, o servidor deve possuir uma capacidade analítica, habilidades de comunicação clara, ética, ética é um valor inegociável, uma visão sistêmica, saber visualizar o todo. O processo aqui no tribunal, ele é muito mais do que um apanhado, uma reunião de documentos. O processo aqui no tribunal, ele envolve uma realidade administrativa que vai impactar a vida das pessoas de forma direta. Então, ter esse conhecimento sistêmico, ter essas competências
além dessas competências técnicas que são exigidas para passar no concurso, são essenciais e fazem a diferença, diferenciam aquele servidor que realmente vai contribuir com qualidade para o serviço público em prol da sociedade. Excelente. Agora falando um pouco mais específico do TCESP. No último concurso público realizado em 2025, que inclusive teve posse e exercício dos aprovados agora em fevereiro, nós tivemos 18.170 inscritos para 63 vagas, uma relação de 288 candidatos por vaga. Além disso, já foi autorizada a realização de novo concurso para provimento de 50 vagas do cargo Auditor de Controle Externo, DIP, que é o Departamento de Instrução Processual Especializada. Stefan, por que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um órgão tão atrativo para quem quer construir uma carreira pública sólida? Bom, Leandro, por esses números que você demonstrou, eles já denotam a concorrência que é para entrar num órgão como o TCE São Paulo. Mas muito além da remuneração, o Tribunal de Contas ele é atrativo muito além da remuneração, da estabilidade que ele proporciona para o servidor. O tribunal ele oferece uma estabilidade institucional, ele é um órgão centenário, ele oferece ambiente técnico de alto nível, o Tribunal de Contas oferece possibilidades reais de crescimento, contato direto, constante com a realidade da gestão pública. Além disso, o tribunal é um órgão que está em constante evolução. Então ele investe em inovação, investe no corpo profissional, no quadro de servidores. Então eu penso que o Tribunal de Contas é muito mais do que o pessoal fala, quero ter estabilidade, quero ter uma boa remuneração, mas o tribunal ele vai muito além desses pontos de estabilidade e remuneração. Ele oferece muito mais aos seus servidores e à sociedade. Stefan, a gente começou falando aqui um pouco da atuação aqui no Tribunal de Contas. A gente mencionou na sua apresentação que você trabalha atualmente no gabinete de conselheiro, do conselheiro Dimas Ramalho. E acho que é interessante contar para os nossos ouvintes um pouco do dia a dia. Assim. Então, se você puder explicar das áreas que você passou aqui internamente do tribunal e como que é o seu dia a dia, suas atribuições no gabinete, porque quando a gente está pensando no gabinete é o final do processo já, né? Então, se você puder fazer um panorama assim, para explicar para os nossos ouvintes, acho que seria bastante interessante. Legal, Bibiana. Quando eu ingressei no tribunal, eu ingressei como assessor de um conselheiro substituto e lá eu auxiliava na elaboração de minutas de sentença, na análise de processos. Depois passei a atuar em gabinete de conselheiro. Então minha rotina envolve basicamente análise aprofundada de processos, envolve elaboração de minutas de votos, também a parte de auxílio na organização de pautas de sessão de julgamento. Toda essa minha trajetória no tribunal, como você bem mencionou, me permite ter essa visão sistêmica do tribunal. Então, desde o relatório de instrução, que começa pelos auditores na fiscalização, passando pelos órgãos técnicos da casa, até chegar na deliberação colegiada, no julgamento pelos conselheiros. E isso realmente é uma função que eu gosto de exercer bastante e que eu busco exercer sempre com bastante qualidade, rigor técnico e compromisso com a sociedade. Bom, para a gente finalizar, gostaria de fazer mais uma pergunta para ti, relacionado como a experiência no TCESP influencia a sua atuação como professor. O que te motiva a compartilhar conhecimento com tantos alunos? E que conselho você daria para quem está começando agora na vida pública? Bom, o TCE influencia diretamente a minha carreira de professor, porque ele me permite conectar teoria com a realidade institucional. Então, muito mais do que ensinar ao aluno como ele pode passar no concurso, eu consigo mostrar para ele como é a realidade e quais são as responsabilidades após a aprovação. O que me motiva todos os dias a dar aula, essa dupla jornada que eu mantenho há um bom tempo. Eu
diria tripla jornada, já que você está com um bebezinho pequeno também. Muito bem colocado. É a mudança de vida. O concurso público mudou a minha vida e eu tenho a grata oportunidade de poder conversar com milhares de alunos aprovados, cada um com a sua história diferente, cada um com dificuldades diferentes, mas uma coisa em comum todos me dizem: o concurso público mudou a minha vida. Então, para mim é uma grande honra poder participar da preparação desses alunos, encurtar o caminho desses alunos até eles conquistarem a aprovação deles e a tão sonhada mudança de vida. Se eu posso dar um conselho para quem está começando agora na vida pública, construa uma base sólida e nunca se esqueça, o concurso público ele é apenas o começo. Depois, o mais importante, o mais relevante é a forma com que você vai honrar a confiança que a sociedade depositou em nós. Então siga em frente, é uma carreira muito nobre, mas que exige muita responsabilidade. E com essa bela reflexão terminamos hoje o nosso podcast, com agradecimento ao Stefano por ter vindo aqui compartilhar sua experiência, suas reflexões sobre o serviço público e o incentivo para aqueles que desejam ingressar no serviço público por concurso, com a informação de que teremos em breve aqui um concurso no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ficando também um convite para que continuem acompanhando o nosso podcast, sempre com temas relacionados à administração pública. Até a próxima!